Olá, pessoas! Vocês já pararam pra pensar como o tempo é um negócio meio doido? Meio maluco? Sei lá, você pega uma meia hora hoje e você consegue fazer um monte de coisa. Consegue trabalhar, consegue resolver várias coisas em meia hora. Aí no dia seguinte você pega a mesma meia hora e ela some. Parece que você não conseguiu fazer nada, você se propôs alguma atividade, mas o negócio não foi pra frente, sumiu. Mesma meia hora. Ou então alguma situação em que você tem que fazer alguma tarefa que você já tá enrolando um tempo pra fazer, você não quer fazer porque você acha que vai demorar, porque é meio chato, aí você fica pensando, nossa, quando eu começar eu vou ter que fazer um monte de coisa, já dá aquela preguiça e você não começa. Mas aí quando chega na hora de você ter que fazer mesmo, porque o prazo tá acabando, você vai lá e faz, e às vezes nem demora tanto, aí você fica pensando, por que eu não comecei a fazer antes? Se eu soubesse que ia ser tão rápido assim, eu tinha feito antes, não tinha ficado pensando nisso. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que hoje é domingo e você tem que fazer alguma coisa para segunda-feira, para o dia seguinte. E aí você tem que fazer essa coisa e você sabe que você tem que fazer ela no domingo. Só que você sabe que você tem o domingo inteiro para usar. Então você fala, não, daqui a pouco eu faço, é para segunda, tenho o dia inteiro. E aí você às vezes até começa a fazer, então às vezes você pode, por exemplo, começar a fazer, então vamos lá, vamos fazer a tarefa. E aí você vai, só que você começa, ai não, eu preciso muito saber essa informação aqui para eu continuar o trabalho. Aí você vai lá e pesquisa aquilo, depois você vai lá, não, eu preciso resolver esse negócio aqui antes porque é importante. Aí você vai lá, resolve aquilo, e aquele seu trabalho se estende, mas você faz. Ou a outra opção é, como você sabe que você tem o domingo inteiro para fazer aquela tarefa, você vai enrolando, 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 enrolando. Aí quando chega, sei lá, 10 horas da noite, você fala, ok, preciso fazer, porque é pra amanhã, segunda-feira, o dia tá aí, não tem solução. Aí você vai lá e faz. E você consegue fazer em, sei lá, 1 hora. E aí você fica, gente, algo de errado não está certo nessa história, não está. E é aí, meus queridos, que entra a lei de Parkinson, que obviamente não tem nada a ver com a doença, tá bom? É só o mesmo nome, outro cara, mesmo sobrenome. E o que essa lei diz? O trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua realização. Essa lei inicialmente foi pensada para empresas, corporações, só que ela funciona para vários tipos de coisas, para essas coisinhas mais simples da vida pessoal, as mais complexas. Agora vamos explicar então a lei pensando naquele exemplo lá do domingo. O que acontece? Se você tem uma tarefa para fazer e o prazo é segunda-feira e você se deu o domingo para fazer aquela tarefa, qual é a nossa tendência? Usar todo o domingo. Seja fazendo realmente a tarefa, só que de uma maneira muito lenta, meio ineficiente, ou enrolando até o último momento. Agora vamos pensar em outro exemplo, você tem que fazer compra no mercado. E aí você viu lá na sua agenda que você tem bastante tempo, a tarde está livre, então você fala assim, você fica lá 2 horas, tá tranquilo. Então você vai, mesmo que você tenha feito uma lista de compras, você provavelmente vai ficar lá as 2 horas, a não ser que você tenha aversão ao mercado. Se você for de boa com o mercado, você provavelmente vai ocupar esse tempo. Você vai comprar as coisas que você precisa comprar, mas você vai começar a comparar preços, você vai começar a pensar, nossa, será que eu não preciso dessa coisa aqui que eu vi agora? Nossa, um iogurte incrível, diferente, acho que eu vou experimentar. Você vai começar a passear realmente no mercado. Agora, se eu tivesse que fazer a mesma compra, com a mesma lista, só que você tivesse só 1 hora, fala, nossa, eu tenho 1 hora, e eu preciso fazer porque depois eu tenho outro compromisso. Você vai fazer a mesma compra em menos tempo. Só que você vai fazer de uma maneira mais eficiente. Você sabe que você tem um tempo limitado, então você vai mudar o jeito que você está operando para conseguir realizar aquilo no tempo que você estipulou. E falando em tempo estipulado, claro que essa estimativa precisa ser realista. Não é porque essa lei existe que você vai falar, ah, tá bom então, vou determinar 10 minutos para eu fazer meu TCC. E aí vai funcionar, porque afinal de contas, o tempo que eu determinei é para fazer a tarefa. Não é assim, ok? Tem que ser uma estimativa realista. Pode ser que no começo você acabe errando, tem algumas tarefas que a gente sabe melhor quanto tempo a gente leva e algumas não. E aí pode ser que no começo você erre. E uma dica sobre isso tá nesse livro aqui do Christian Barbosa, A Tríade do Tempo. Esse meu é antigo, então a capa já tá bem diferente disso, tá bom? O que ele diz é que nas estimativas de tempo a gente tende a ser muito otimista. Então sempre que você pensar na sua tarefa e estimar um tempo, adiciona 15 minutos. Porque provavelmente você foi otimista demais, vai faltar um tempinho, então coloca uns 15 minutinhos a mais.
Mas isso com o tempo você vai aprimorando e esse seu prazo limite começa a ficar mais realista, mais certinho, de uma maneira que você não desperdice tempo, mas também não tenha que correr e fazer de qualquer jeito, mal feito. E nesse momento pode ter algumas pessoas pensando o seguinte: ok, Letícia, entendi qual é a da lei, entendi que a nossa tendência é ocupar o tempo que a gente estipular, só que naquele caso do domingo, eu ainda assim tenho domingo livre e o prazo é na segunda-feira. Mesmo que eu estipule 1 hora para fazer agora, eu não vou fazer, eu vou enrolar e vou fazer mais tarde. O que eu faço? Aí isso daqui é assunto para outro vídeo, tá bom? Guarda no coraçãozinho isso aí. E o interessante dessa lei é que ela pode ser usada em outros contextos, como por exemplo, de organização física de espaço. E aí para isso a gente muda só algumas palavrinhas da lei, mas ela ainda se aplica. Nesse caso, ela fica: a quantidade de coisas que a gente tem tende a ocupar o espaço disponível. Então, ao invés de ser tarefa no tempo, são coisas no espaço. É muito comum ter pessoas que falam que são desorganizadas ou que justificam a desorganização usando a falta de espaço. Assim, eu sou desorganizada. Mas por que você é desorganizada? Eu sou desorganizada porque eu não tenho espaço, meu armário é pequeno, minha casa é pequena, então como eu não tenho espaço, eu não consigo arrumar as coisas, então fica tudo meio bagunçado. Só que assim, primeiro vou ser realista e falar que de fato tem algumas situações em que realmente o espaço é pequeno, o lugar é pequeno, e isso complica, mas são pouquíssimas situações. A maioria das pessoas que usa esse argumento, mesmo que elas morassem numa mansão, elas ainda assim iam ser desorganizadas e elas iam ocupar todo aquele espaço de maneira desordenada. Voltando para a ideia da lei, então, você vai ter a quantidade de coisas que você souber que você tem espaço para. Não que necessariamente você vai ser uma louca que vai comprar, mas você não vai pensar em revisar seu armário para ver se você tem coisa para doar. Você não vai pensar antes de comprar alguma coisa se você tem espaço para aquilo. Porque se você tem espaço, você não precisa pensar nisso. Então você vai comprar, vai pôr, não vai nunca tirar coisa, nunca vai jogar no lixo, nunca vai doar. Uma pessoa que pensa assim, ela não pensa primeiro nas coisas que ela precisa ter e aí em como ela vai colocar aquilo no espaço que ela tem, mas sim ela pensa primeiro no espaço que ela tem. E aí as coisas que ela vai ter não tem tanto critério, porque ela sabe que ela tem espaço. E aí a coisa começa a acumular. Então pensa nisso, tanto da parte de organização pessoal, como na parte de organização espacial, física. Pensa se você não precisa dar uma revisadinha nas suas coisas, colocar algumas coisas para doação, ao invés de ficar culpando o seu armário, culpar você que coloca as coisas lá dentro. Ou então na parte de tarefas, tenta estipular prazos mais limitados, realistas, mais limitados. Tenta contar isso pra alguém, falar, em meia hora eu vou acabar isso aqui rapidinho pra tentar externar esse prazo. Ou coloca um cronômetro, não sei, alguma coisa que você consiga perceber, eu preciso acabar nesse tempo. Porque eu sei que quando o prazo é uma coisa muito interna, um compromisso da gente com a gente mesmo, a coisa fica um pouco mais complicada de seguir. E sobre isso, se você ainda tem dificuldades, continua acompanhando o canal que eu volto com mais dicas. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva e até a próxima!